Nos anos 80 e 90, o que se passou foi que um recuo do Estado levou a que o seguro privado tivesse multiplicado a sua atividade por toda a Europa, por todo o mundo e também em Portugal. E agora o panorama não é exatamente o mesmo, mas é semelhante. E o panorama é este, é que a crise levou a que o Estado recuasse em muitas das suas funções tradicionais. O Estado continua a ser social, mas boa parte dessa componente social não lhe cumpre a ele desenvolver, cumpre aos privados. E daí o aumento, a expansão natural do papel do seguro privado. Imagine que tem de explicar a alguém, seu amigo ou seu familiar, porque é que faz sentido o futuro do seguro privado em Portugal. E peguem exemplos concretos da vida desse familiar ou desse amigo. Pegue no pagamento de propinas, pegue na situação de desemprego, pegue na situação de alguém que emigrou nos novos imigrantes e tem de canalizar as suas remessas, tem de saber onde aplicar as poupanças, ou no mais velho, que tem de pensar no seguro de vida, ou em todos, que não podem descurar o seguro de saúde. Em todos esses domínios há Estado, mas há cada vez menos Estado. E vai haver cada vez menos Estado. Goste ou não se goste. Quanto tempo é que durará esta crise em Portugal? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos? Ninguém sabe. Agora, uma coisa que sabemos é que aquilo que vamos viver é muito diferente daquilo que vivemos há 5, há 10, há 15 anos. E o que vamos viver significa o quê? Significa, em muitos domínios da nossa vida, menos Estado. Alarga-se aquilo que pode ser o campo do seguro privado pela própria consciência das pessoas. E o risco inerente à crise, e o risco inerente ao pensar no futuro, explica o porquê desse alargamento. Boas notícias para o seguro privado em Portugal. Nós vivemos hoje um momento difícil no que toca aos sistemas de proteção, principalmente na velhice, que são aqueles que têm uma duração mais prolongada. Principalmente porque os sistemas de proteção social, de qualquer tipo, estão sujeitos, particularmente nos países mais desenvolvidos, ou com sistemas sociais mais desenvolvidos, a 3 pressões que são contemporâneas. Uma tem a ver com o chamado envelhecimento demográfico, as sociedades estão a mudar drasticamente e muito rapidamente do ponto de vista da demografia, com um envelhecimento muito forte. Um segundo tem a ver com a mudança do perfil económico, da forma de trabalhar, de organizar o trabalho, de organizar a vida, mesmo ao longo dessa própria vida. E o terceiro tem a ver com um fator mais conjuntural, mas que não deixa de ter um impacto muito grande, esperemos que seja conjuntural, que é a crise económica que muitas economias que nos estão próximas e a nossa própria estão a viver. Nós hoje não vivemos apenas um problema de envelhecimento, vivemos também um problema de prolongamento da vida em muitos anos, por vezes em condições de dificuldade para as pessoas e para as famílias. Ora, como é que nos vamos organizar todos para resolver as dificuldades de alguém que por vezes até tem, por exemplo, património, nomeadamente património habitacional, mas não tem facilidade de transformar o seu património em serviços de que ela necessita para manter uma qualidade de vida. E há, de facto, experiências em vários países do mundo de estas novas gerações de idosos com idade muito avançada poderem, em cooperação com o setor económico, com o Estado e com as famílias, encontrar soluções que sejam economicamente viáveis e que lhes garantam um nível de bem-estar. Essa é uma outra área de enorme importância para o trabalho conjunto do Estado com o setor segurador. Associar a dimensão individual à dimensão da família, associar a dimensão de cobertura dos riscos individuais à mutualização desses riscos, é algo que precisa ser feito de forma mais clara. Ou seja, quando se está a criar uma relação com uma entidade seguradora, cada um de nós tem que ter a noção que não está a fazê-lo apenas individualmente, está a fazê-lo como um esforço coletivo, como parte de uma resposta coletiva para que os riscos que cada um corre possam ser enfrentados sem que todos e cada um tenha que suportar o custo desses riscos.
também para as pessoas de mais baixo rendimento a vida traz surpresas. Então, o facto de se poder subscrever seguros evitando riscos, parece-me que é uma boa forma de fazer com que estas pessoas não fiquem sempre a braços com situações quase de ruptura financeira, porque não acautelaram determinadas situações. Em Portugal há uma pobreza que se transmite de geração em geração e essa pobreza tem muito a ver com falta de instrução, mas sobretudo tem muito a ver com falta de educação para determinados instrumentos e até mecanismos que podem fazer com que as pessoas possam deixar de ser pobres. Este aqui se calhar é preferível não, este aqui até pode tomar depois das refeições. Eu tenho sido muito defensora da noção de microseguros no campo da saúde, para que estas pessoas de mais baixos recursos possam ter as despesas de saúde de alguma forma suportadas, mas sobretudo para que possam deixar de ser pobres. Há aqui duas formas diversas de ver esta questão. Por um lado, das pessoas a quem é preciso incutir esta noção de que, mesmo que tenham que todos os meses suportar um custo que à partida não percebem para quê, ele pode ter grandes vantagens na sua vida, e é a questão de toda a educação para os seguros, mas por outro lado é necessário que o setor segurador desenhe produtos que são adequados a estas pessoas de baixos rendimentos. E há sobretudo toda uma cultura de que somos responsáveis pelas nossas próprias vidas. A não responsabilização pelas nossas próprias vidas, achando que alguém há de pagar um dia, faz com que as pessoas não precavenham situações futuras. E, portanto, acho que há aqui todo um caminho a fazer, nomeadamente na assunção das responsabilidades pela nossa própria vida e pelo nosso próprio futuro e das nossas famílias. Se não temos algumas ideias e algumas propostas um pouco arrojadas que possam gerar valor social e que possam gerar mudança verdadeira, então nós não vamos conseguir dar a volta. A ideia que as pessoas tinham, que o Estado cobria todos os riscos das pessoas, do berço até à sepultura, terminou definitivamente. Não há recursos para isso. Como já disse, a demografia também não ajuda nesse domínio. Então há que completar ou complementar a segurança social nas suas diferentes coberturas de risco com a proteção na saúde, na velhice, na invalidez, na reforma, de maneira a que também se preserve um elemento que nas últimas décadas se vem perdendo e em que as seguradoras têm um papel fundamental, que é a revitalização da ideia da poupança. A nossa taxa de poupança hoje, em geral, é muito mais baixa, preocupantemente baixa, em relação a anos em que as pessoas tinham globalmente menos rendimentos. Portanto, não é só uma questão de recessão ou de crescimento de produto. É, em primeiro lugar, uma atitude comportamental de arbitrar entre menos consumo no presente e mais consumo no futuro, ou seja, poupança. As companhias de seguros, as seguradoras, a atividade seguradora, deve fazer essa pedagogia da poupança. Pedagogia da poupança significa evidenciar quais são os seus benefícios, quais são as suas capacidades e também um aspecto muito importante. As seguradoras neste domínio podem aumentar a liberdade de escolha e, consequentemente, a liberdade da responsabilidade. No fundo, as seguradoras, o que vendem, em primeiro lugar, para além das apólices, é um património incorpóreo que se chama confiança. E é essa confiança que verdadeiramente é o capital das seguradoras e é a forma de aumentar não só o seu prestígio, mas a sua capacidade de contribuir para o bem-estar das pessoas, das empresas e para o futuro do país. O setor segurador tem contribuído de um modo sereno em Portugal, de um modo responsável, de um modo bastante profissional, apesar das dificuldades, para esbater os efeitos mais negativos da crise.